Fala aí, meus amigos, tudo bom com vocês? Maravilha, então. Fazendo mais um vídeo sobre os nossos amplificadores, falantes, equipamentos e afins. E hoje eu vou fazer um review desse amplificador espetacular que está aqui comigo, que é o LifeSound Horizon. É um amplificador feito no Brasil, pela LifeSound. Ele é baseado nos Mesa Rectifier, até pelo visual dele dá pra gente perceber isso. E ele é sensacional. Puta som, vocês vão ver como é que ele vai soar aí. A construção dele é muito bacana por dentro, muito caprichada. Cara, a indústria nacional, os handmakers nacionais aqui, os caras fazem trabalhos excepcionais que dão pau em muito amplificador gringo aí. Felizmente é assim. Uma breve visão geral do que é esse amplificador, tá? Ele é um amplificador de 100 watts, com 4 6L6 no power, 5 12X7 no pré, já contando com a inversora. Ele tem retificação que pode ser a válvula com a 5-4GB ou retificação a diodo, né, solid state, que dá mais tensão, dá mais potência para o amplificador. No painel frontal aqui, ele tem dois canais que são divididos, cada canal tem dois modos, então ele tem 4 modos no geral. Então no primeiro canal clean, eu tenho o modo clean e cloud. É um canal bem limpo e um canal um pouquinho mais saturado. Você pode usar um ou outro. São acionáveis via foot switch, mas eles são dois modos dentro de um canal. Tanto que eles compartilham os controles de ganho, grave, médio, agudo, presença e master volume. Tá? Então, assim, quando você quer alternar entre os dois, haverão diferenças de timbre entre eles. Você não vai conseguir equalizar independente e tudo mais. Mas assim, é para você ter a ferramenta na mão. E no canal 2 dele, que é o canal de drive, ele tem os dois modos também que chamam Rain e Storm. E um canal um pouco mais dark e um canal bem mais moderno. Ele também compartilha os controles de ganho, grave, médio, agudo, presença e o master, tá? Aí tem chave de bright, de brilho independente para cada um dos canais. Você pode acionar os canais aqui manualmente, com chavinhas de pulso ou pelo foot switch. E no foot switch, além de você acionar os canais, ele ainda tem um controle de solo, para você ter um volume maior no momento de solo, você ajusta no botão. E ele tem loop também, que você chama pelo foot switch ou você liga e desliga no painel traseiro, com o controle de level. No painel traseiro, ele tem a saída dos alto-falantes para 16, 8 e 4 ohms, você seleciona via chavinha. Tem o conector do foot switch dele, que é bem interessante. Switch grandão, como você chama tudo nele. E ele tem o loop de efeito, send e return. Deixa eu ver o que mais. Ah, tá escrito ali. O loop, a entrada do foot switch. E ele tem duas chaves, que são para você mudar os modos dele. A retificação de diodo para válvula e para você mudar as válvulas de saída de pentodo para triodo. Então elas trabalham em classes diferentes, tá? De operação. E como pentodo, elas vão render toda a potência que a válvula tem, o amp vai render os 100 watts dele, e como triodo, esse rendimento diminui, então você diminui o volume do amplificador também. Certo? Vamos ver como é que soa esse cara então. O que eu estou usando aqui? Gibson Les Paul Studio, o cabeçote LifeSound que eu acabei de falar, minha caixa Harley Benton com dois Celestions, um V30, um G12T75 e um Vintage 30 que está aqui. Ambos microfonados com Sennheiser E609. Vamos ver como é que soa esse cara aqui então no clean, tá? Eu vou mudar ele para o modo Cloud para vocês verem a diferença. Eu deixei ele otimizado para o modo clean, tá? Mas bem mais brilhante. No Cloud ele fica um pouquinho mais dark, mais opaco, incorpora mais os graves, que é bacana. Aí, se eu quiser utilizar no modo Cloud, que seria um pouquinho mais forte, eu reequalizo novamente aqui. Mas para não ficar muito longo o vídeo, eu otimizei para alguns modos para gente ter para ser eficiente o vídeo, tá?
Como vocês puderam notar, eu estou fazendo balanço de LR de falantes. Aí você pode ver com o V30, só com o G12 TST-35 ou com os dois juntos. Vou fazer isso para o canal de drive também. Vou começar no modo Rain, que seria o drive 1 dele. Eu não equalizei para esse canal, para esse modo, tá? Então vocês vão ver que vai soar um pouco mais fechado, mas é para ter uma ideia. Qual é a música que eu vou tocar? Essa aqui. Eu tô com o ganho aqui, tipo em 9 horas, que seria no 2, no 3. Vou mudar o modo do canal, vou pro modo Storm, que é o modo mais pesado, e é onde eu equalizei ele, eu deixei equalizado para esse modo, tá? Aí à medida que eu for tocando, eu vou aumentando o ganho pra gente ver como é que ele se comporta. Vamos lá então. Lembrando que eu tava ganhando 2, 3 aqui. Vou pôr ganhando na metade agora. Fazer o mesmo riff aqui. Bem pesado, não, bem agressivo. Eu deixei ele ganhando na metade. Eu percebi uma coisa, que da metade pra frente ele começa só a embolar. Ele não vai mais do que isso. Pra mim assim, achei que o ganho entre o 3 e o 5 são os pontos bacanas para você trabalhar com ele. Mas tá som, ele é um meio termo do Rectifier com o 5150 da Pive, né? Ele tem aquela compressão, como posso dizer, o médio grave que o drive do Pive tem, mas ele tem o agudo do Mesa. É muito legal esse amplificador. Eu vou mudar aqui atrás a chave de... qual que tá aqui na mão? De retificação, tava diodo, eu vou para a válvula. É uma mudança que é perceptível a hora que eu volto, né, da válvula para o diodo, a gente percebe o aumento do ganho. E eu vou mudar agora o tipo de funcionamento da válvula, de pentodo para triodo. A potência vai cair.
probleminhas aqui, sempre acontece, né? Eu não estou usando booster, tá? Guitarra, cabo e amp, então essa compressão é dele mesmo. Para solar é espetacular. Enfim, aí tem uma chave de ground aqui também, que às vezes tiver com algum problema de ruído da rede, você pode tentar corrigir nela. Repetindo então, enfim, vamos pro final agora. Eu acredito que é mais ou menos isso. Esse foi o Life Sound Horizon, baita amplificador legal. E quem tiver a oportunidade de pegar um desse para ter high gain, vai ter sucesso, vai ter high gain. Lembrando que a caixa, os falantes são muito importantes para o rendimento do seu amplificador, para uma proposta sonora. O dono desse amplificador, ele tem uma caixa com os falantes da Fender. Ele falou que incomoda demais os agudos, é muito estridente. Eu estou usando Celestion G12 e D30, então são falantes que eu acho bem apropriados para essa proposta de som. Proposta Rectifier, PIV e High Gain, para mim essa é a combinação ideal. Se fosse uma proposta mais hard rock, eu usaria algum outro tipo de falante que poderíamos analisar caso a caso. Mas não adianta você assistir ao meu vídeo e falar, nossa, eu tenho um amp desse, ele não soa assim. Claro que não. Pode ser que sua caixa falante seja diferente, guitarra, tocabilidade. Ter pegada é fundamental, né? Tem muita diferença eu tocar com mãos de alface, não tem som, certo? Quem gostou, dá um joinha, se inscreve no canal, dúvidas, sugestões pode deixar aí pra mim nos comentários e espero vê-los em breve, tá bom? Um forte abraço e até a próxima.